E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. Meu nome é Laura e eu tô falando aqui todo vídeo que esse mês de outubro as videoaulas são especiais para você que está se preparando para fazer o Enem em novembro. Então, todas as videoaulas, tanto de história quanto de filosofia, são revisões dos principais temas que caem no Enem. Já teve aula sobre o Segundo Reinado, sobre o Spinoza, os governos pós-ditadura civil-militar no Brasil, e hoje nós vamos falar sobre um filósofo contemporâneo muito importante, muito usado nas redações, porque ele é muito versátil, você pode colocar ele ali, citar ele em diversos temas, em diversos assuntos, que é o Zygmunt Bauman e o seu conceito de modernidade líquida. Zygmunt Bauman foi um filósofo, sociólogo, escritor e professor polonês. Ele nasceu em 1925 e faleceu em 2017. Ele era de família de judeus e em 1939 a sua família refugiou na União Soviética para fugir da invasão nazista. E lá ele iniciou a sua carreira militar. Ele entrou no exército polonês para lutar no fronte soviético. E ele também entrou para o Partido Operário Unificado, que era o Partido Comunista Polonês. Em 53 ele foi expulso do exército. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Bauman voltou para a Polônia e lá ele estudou sociologia, fez mestrado e se tornou um professor universitário. Ele casou com a Janina Bauman, que também era uma escritora polonesa de família de judeus que haviam sobrevivido ao governo nazista. Em 68, artistas, professores, estudantes estavam se manifestando contra a censura que foi imposta pelo governo polonês. E essas manifestações resultaram no exílio de vários poloneses, entre eles Zygmunt Bauman e sua esposa, Janina Bauman, e eles foram para Israel. Em 1971, o Bauman recebeu o convite para lecionar em uma universidade na Inglaterra, e ele foi para lá e permaneceu até a sua aposentadoria. E foi a partir desse momento que ele estava na Inglaterra que ele se tornou esse pensador que a gente conhece hoje. Suas principais obras são Amor Líquido, Modernidade Líquida, Globalização, As Consequências Humanas, Vida para Consumo, entre tantas outras obras que ele escreveu. O Zygmunt Bauman ficou conhecido através de seu conceito de modernidade líquida. Esse conceito, esse termo, é uma metáfora sobre a trajetória da humanidade. Para o Bauman, a sociedade passou de um estado sólido para um estado líquido. Entre os séculos XVI até as primeiras décadas do século XX, a sociedade estava vivendo uma modernidade sólida e teve seu auge no século XIX. Essa modernidade sólida é um mundo que era bem estruturado, as suas estruturas, as suas instituições eram bem definidas. Você olha ali para aquela sociedade e você entende com clareza, com objetividade, aquilo que estava acontecendo. Você olha para as estruturas, para as instituições e entende aquilo, é fácil de compreender aquela sociedade. Por exemplo, as monarquias absolutistas, o movimento iluminista, eles eram bem objetivos, seus objetivos eram bem esclarecidos, bem estruturados, então era fácil de compreender essas estruturas, que eram estruturas bem organizadas. Por exemplo, a Igreja Católica, ela impunha seus dogmas e suas tradições estão enraizadas na sociedade. Isso é uma estrutura bem definida, bem sólida para o Bauman. Também tem a questão da família. A família era uma instituição bem definida. Tinha a figura da mãe, a figura do pai e dos filhos. A mãe tinha um papel
a exercer, o pai tinha outro e os filhos também. A mãe, a mulher, tinha que ser uma boa mãe, uma boa esposa, zelar pelo cuidado da casa e da educação dos filhos. E o pai, a figura masculina, era a autoridade máxima dessa instituição. Então, para o Bauman, a modernidade sólida é isso, são instituições, a estrutura da sociedade, ela é bem organizada, ela é bem definida. Você olha para aquele mundo e ele é um mundo fácil de ser compreendido. Na segunda metade do século XX é que vai ter essa transição da modernidade sólida para a modernidade líquida. Um dos fatores que contribuiu para essa transição na trajetória da humanidade foi a questão econômica. Antes, a economia era uma estrutura sólida, bem definida. Existiam a divisão dos países, existiam países socialistas e existiam aqueles países que eram capitalistas. Mas com o fim da União Soviética, em 1991, os países deixam de ser socialistas e passam a ser capitalistas. Então, nesse momento, há uma globalização da economia. A economia de um país interfere no mundo todo. Outro fenômeno é a questão das privatizações. Alguns setores que eram de responsabilidade do Estado, como por exemplo a saúde, passam a ser de responsabilidade do setor privado de empresas. Então, esses setores, a saúde, que eu dei o exemplo, deixa de ter a ação do Estado para ter a ação de empresas privadas. Outro fator que vai contribuir para essa transição da modernidade sólida para a modernidade líquida é a criação da internet. A internet, por meio da internet, as pessoas deixam de utilizar meios de comunicação, de informação tradicionais, como o rádio e os jornais, e passam a utilizar meios de adquirir informações alternativos, como por exemplo os grupos de WhatsApp. Quem nunca recebeu uma mensagem e compartilhou essa mensagem contendo notícias, informações, sem nem verificar se aquela notícia é verdadeira ou então se ela é falsa. E a gente compartilha essas mensagens, essas notícias, sem analisar essas questões. E muita gente repassa notícias falsas para centenas, para milhares de pessoas, sem analisar se aquilo realmente é verdadeiro. A modernidade líquida, ela é caracterizada por suas incertezas. É um mundo imprevisível, incerto, ele não é bem definido, bem estruturado como era o mundo sólido, a modernidade sólida. Por exemplo, a instituição familiar, ela sofre uma expansão. Quando você tem uma família, sua família não necessariamente precisa ter aquela relação de a mulher sendo mãe, o homem sendo pai e seus filhos criando seus filhos. Não precisa seguir essa estrutura. A família pode ser a avó cuidando dos seus netos, o casal homoafetivo com seus filhos adotivos, também pode ser a mãe solo cuidando do seu filho. A instituição familiar não precisa mais seguir aquela estrutura. O seu conceito tem uma expansão ali do seu conceito, de sua definição. A modernidade é líquida porque as estruturas, esse mundo, ele não é mais palpável, as estruturas não são mais bem definidas, de fácil compreensão, por isso que é um mundo líquido. Essa foi a videoaula de hoje, explicando o conceito de modernidade líquida do Zygmunt Bauman. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e eu vou deixar na descrição o link de alguns livros do Zygmunt Bauman e de outros livros abordando essa temática, como você pode usar o Zygmunt Bauman na redação, por exemplo. Enfim,
Essa foi a revisão para o Enem de hoje, de filosofia. Bons estudos e vejo vocês terça-feira para assistir mais uma videoaula de história. Bons estudos e até mais!